Olá, olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vibe TV. Pois é, a Vibe TV estava um pouco sumida, mas a gente está aqui de volta. Meu nome é Jader Torres, eu sou um cantor, professor de canto, professor de inglês, moro aqui em Cambuí e hoje, como você já viu aí no título desse vídeo, eu vou falar sobre esse assunto que é bastante polêmico e eu tenho bastante coisa para falar sobre ele. Eu já vou começar o vídeo pedindo o seu like e já vou pedir também para você comentar aqui embaixo qual outro tópico, qual outro assunto você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Assuntos como esse, que são um pouco mais sérios, são um pouco mais complicados de falar, ou fofocas, fofoqueira, barracos da internet, assuntos de filosofia, geopolítica, vamos falar sobre história da humanidade, enfim, você que me diz aí qual é o tema, qual é o título que você quer falar. Vamos falar sobre música? Vamos falar sobre o quê? Diz aí pra mim o que você quer ver, diz aí o que você quer saber, a minha opinião, e eu vou fazendo os vídeos aqui do canal. Pois é, né? Esse assunto surgiu aqui em Cambuí mais uma vez, depois de muito tempo, né? Desde 2019, lá quando o governo federal inventou de criar leis para fazer escola cívico-militar e incentivos e tudo mais. Essa história não tinha mais circulado aqui em Cambuí, pelo menos eu não tinha ouvido mais falar. Mete a mão no microfone. Pelo menos eu não tinha ouvido falar mais, né, sobre esse assunto, até que, de repente, né, houve aí a votação das duas escolas estaduais para que elas fossem, para que fosse decidido se elas seriam escolas cívico-militares ou se elas continuariam como escolas estaduais comuns, e aí óbvio que esse assunto voltou a rolar aqui na cidade, óbvio que as pessoas começaram a conversar nas ruas e em todos os lugares, porque isso fala sobre o futuro da cidade, isso fala sobre a educação das crianças, isso fala sobre várias coisas, então obviamente que isso vai influenciar, vai fazer com que as pessoas comuniquem sobre isso e tenham as mais diversas opiniões, e eu tô aqui também para dar a minha opinião sobre esse assunto. Vocês vão ter que me engolir! Hoje, quando eu tô lançando esse vídeo, esse assunto já acabou, já passou as votações, na verdade, o assunto não, né, o assunto tá aí na boca do povo, mas a votação já acabou e ficou decidido que a escola estadual Antônio Felipe de Sales, graças a Deus, a escola onde eu estudei, disse que não, né, para a escola cívico-militar, enquanto a escola estadual João Lopes disse sim à escola cívico-militar. Então a votação já foi, mas o assunto tá aí e eu acho que é importante que a gente fale sempre que a gente puder falar sobre a violência e a truculência disfarçada de boa ideia. E aqui a gente tem mais um caso, a gente tem mais uma vez mais um caso desse na história da humanidade, né, acontecendo. Não é novidade nenhuma as pessoas usarem de argumentos e de falas para fazer com que aquilo que elas querem pareça bom para a maioria das pessoas, né? Aquele discurso que oferece ali algo que parece que as pessoas precisam naquele momento, que é que as pessoas mais querem. Então a pessoa oferece esse discurso, mas na verdade sempre a gente tem que pensar o que será que tem por trás dessa ideia, né? O que será que tem por trás dessa proposta? O que será que estão querendo com esse, de fato, com esse discurso, né? E nesse caso em específico a gente tem o discurso da necessidade da segurança. Todas as pessoas que defendem, né, o projeto, que querem que as escolas virem escolas cívico-militares, falam principalmente da questão da segurança tanto para os alunos, quanto para os pais, quanto para os professores, diretores, coordenadores, enfim, das escolas, né? Eles também levantam o ponto da disciplina, da ordem e da moral, das regras e de uma sociedade utópica, de como a sociedade deveria ser na cabeça de algumas pessoas. Basicamente, segurança e essa questão da moral, da boa conduta, da disciplina e querer trazer tanto a segurança quanto a disciplina para dentro do ambiente escolar. Mas essa é uma ideia bastante controversa, porque quando você fala de militares trazendo segurança na escola, para a escola, atuando de dentro da escola, eu fico me perguntando por que os militares precisam estar dentro da escola, precisam estar dentro da administração da escola, por que os militares precisam estar dentro do ambiente escolar para trazer segurança. Não existem mecanismos que a polícia ou que os militares, de uma forma geral, podem ativar e podem trazer para o dia a dia das regiões da escola para que haja segurança? O que eu fico perguntando é, será que realmente precisa mesmo
que a polícia esteja dentro da escola, que os militares estejam dentro da escola. E aí você pode estar se perguntando, mas qual que é o problema dos militares estarem dentro da escola? Bom, aí tem a ver com o segundo ponto que eu falei, que as pessoas trazem, né? Como sendo positivo, que seria a imposição da disciplina. O problema de você ter militares dentro de uma escola é que você vai criar um ambiente rígido para que as pessoas sigam regras rígidas e tenham comportamentos que são esperados dentro da perfeição, que são esperados dentro da não falha de comportamento, da não falha de caráter, da não falha de várias coisas. Pelo menos é assim que eles vendem. Mas na verdade esse é um outro ponto também que é controverso, porque quando você fala de criação de adolescentes, quando você fala de pessoas que estão passando pela puberdade e o começo da vida adulta, você está falando de pessoas que estão passando por uma enxurrada de hormônios no corpo, de todos os tipos, hormônio de crescimento, hormônio sexual, hormônio disso, daquilo, enfim, o corpo está passando por uma erupção vulcânica de reações químicas que estão acontecendo dentro do corpo. Então, esperar uma disciplina militar dentro de um ambiente escolar cheio de pessoas que estão passando por várias questões hormonais no corpo que fazem com que as pessoas ajam de formas diferentes é meio controverso. É meio que você tentar contornar uma força da natureza na base da violência. Não existe como você esperar que adolescentes ajam de forma disciplinar como se age dentro de um quartel, simplesmente porque quando você está falando de adolescentes, você está falando de pessoas que, como eu falei, estão passando por várias questões hormonais, psicológicas, mentais, físicas, estão conhecendo o mundo, tendo novas experiências, já estão convivendo com a pressão de estudar, tirar boas notas, entrar numa faculdade. São pessoas que estão entrando nos primeiros relacionamentos, estão descobrindo a sua sexualidade, estão questionando sua religião. Então, você esperar que essas pessoas se reúnam em um ambiente escolar, em um ambiente de aprendizado e sigam uma disciplina militar é basicamente uma violência contra essas pessoas. É basicamente uma violência contra o corpo dessas pessoas e é uma violência contra a natureza humana. E um outro ponto também é que a gente precisa pensar o quanto que um ambiente militar regrado, preso, cheio de regras e normas e coisas que você pode ou não pode fazer e punições, às vezes totalmente descabidas, o quanto que esse cenário, o quanto que esse ambiente de fato ajuda na questão do aprendizado, na questão da educação dessas pessoas. Será que a educação de qualidade é feita em um ambiente de prisão ou é feita em um ambiente de criatividade? Em um ambiente de coletividade de ideias, em um ambiente de pluralidade de personalidades? Será que a gente desenvolve enquanto ser humano, enquanto a gente é obrigado a estar estagnado, a seguir ordens, a seguir regras, não questionar, não pensar por si próprio, não desenvolver personalidade própria? Quando você é forçado a fazer parte do todo, você é forçado a usar uniforme igual a todo mundo, e você é obrigado a comportar igual a todo mundo, e você é obrigado parece que é uma linha de produção, né? Todas as pessoas iguais. Será que essas características são características que são válidas, que são importantes, que são indutoras da aprendizagem? A gente sabe que não. A gente sabe que o ambiente de aprendizado é um ambiente de liberdade, é um ambiente onde você tem a possibilidade de expressar quem você é, de conhecer outras pessoas, aprender a conviver com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, ideias diferentes, religiões diferentes. A gente sabe que escola livre é um lugar onde cabeças diferentes se unem para aprender a conviver em sociedade enquanto seres humanos, com respeito, com dignidade, com camaradagem, enfim, né, a famosa política da boa vizinhança. A gente sabe que pessoas que conseguem se expressar, pessoas que conseguem se colocar na sociedade com firmeza, com clareza de quem elas são, com liberdade de quem elas são pessoas extremamente mais felizes. Então, essa coisa de você precisar de um militar dentro da escola para trazer segurança me levanta o questionamento de o que o militar vai fazer dentro da escola que ele não pode fazer fora da escola para trazer segurança para a comunidade escolar.
E o segundo ponto é essa disciplina que as pessoas tanto querem que seja colocada dentro da escola. Será que não é uma utopia? Será que não é um sonho de achar que daquele jeito é melhor, que é esse jeito que salva o Brasil, que vamos salvar a juventude? Mas na verdade você está criando pessoas cada vez mais problemáticas, porque se você tenta colocar as pessoas em formas, se você tenta colocar as pessoas dentro de caixinhas, de cubículos, você tem pessoas muito, muito tristes. Que tristeza. E aí também eu gosto de pensar o seguinte, né? Para quem é que interessa você criar pessoas que aprenderam desde sempre a seguir regras sem questionar? A quem interessa mentalidades que não questionam, mentalidades que têm medo de se posicionar, mentalidades que aprenderam que a individualidade te causa uma penalidade? A quem é que interessa criar uma sociedade dessa forma, que pensa dessa forma, que age dessa forma robótica, mecânica, militar, marcial, recebe ordens de cima para baixo e não questiona? A gente sabe quem que é na sociedade que tem interesse em manter as estruturas como elas são. A gente sabe quem são as pessoas da sociedade que gostariam de criar cada vez mais pessoas que não têm formação humana, que não têm formação de expressão de liberdade. É por isso que não tem mais sociologia, por isso que não tem mais filosofia, por isso que cada vez mais história tem menos espaço na grade curricular. É por isso que o que importa é estudar português e matemática, porque o que muitas pessoas aí precisam é da sua força braçal e não de uma pessoa que questiona as estruturas. E você já parou para reparar que a maioria das pessoas que defendem esse modelo de escola cívico-militar são pessoas cujos filhos, cujas filhas não frequentam escolas públicas, não frequentam escolas que vão se tornar escolas, que se tornariam escolas cívico-militar? Que velha safada! Vocês já repararam que a maioria das pessoas que defendem que a escola seja cívico-militar não tem filhos na escola pública, tem os filhos nas melhores escolas pagas da cidade, do estado, do país? Repara para você ver. Agora, por que o filho do outro, o filho do pobre, o filho do proletário não pode aprender a questionar? Para ele é importante aprender a ser disciplinado, para ele é importante aprender a ser só mais um, a se enquadrar. E o meu filho eu vou colocar nas escolas que usam padrão europeu, que usam padrão canadense de estudo. Será que a gente não devia questionar quais são os motivos que tem por trás? É claro. Bom, e aí eu tava procurando sobre algumas coisas para reagir aqui no canal, né? Algumas coisas para reagir nesse vídeo que são sobre esse tema, e eu encontrei no educação.mg.gov.br esse PDF da Secretaria de Educação de Minas Gerais, que fala aqui, ó, perguntas e respostas objetivas sobre o programa das escolas cívico-militares em Minas Gerais. E aí eu gostaria de dar uma lida com vocês em algumas perguntas aqui. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou ler algumas perguntas e comentar algumas respostas daqui. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Nos comentários para você clicar e ler, caso você queira ler na íntegra. A primeira pergunta é: o que é o programa das escolas cívico-militares em Minas Gerais? E ele diz que é uma proposta inovadora de gestão colaborativa para o fortalecimento da educação pública estadual. Bom, aqui eu já tenho o meu primeiro questionamento, né? Porque o fortalecimento da educação pública estadual deveria vir dos salários dignos dos professores, deveria vir da infraestrutura de qualidade para os alunos, deveria vir de investimento em equipamentos e instrumentos para pesquisa científica nas escolas, deveria vir de incentivo para projetos sociais. Né, eu acho que é daí que vem o fortalecimento da educação pública estadual. Então, de novo, misturar militares com escola para melhorar a educação pública, enfim. E aí é que fala que resulta de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Minas Gerais. Constitui uma política educacional estruturada no diálogo, cooperação institucional e valorização do papel da escola. Você vai valorizar o papel da escola usando táticas militares na escola.
Mas então você vai estar dando ênfase em questões militares, né? Se você está numa escola cívico-militar, você não vai estar dando tanta valorização assim ao papel da escola, senão você estaria desenvolvendo questões pedagógicas, psicológicas, psicossociais, psicoeconômicas, sociais para desenvolver mesmo a escola, né? O número 2 fala assim, ó, o programa Escola Cívico-Militares é uma nova modalidade de ensino? Não. E aí, para mim, já podia acabar aqui a resposta. Se não é uma modalidade de ensino, você vai implementar na escola para quê? Escola é para a educação das pessoas. Educação no sentido de formação humana, no sentido de conhecimentos humanos. Português, matemática, história, geografia, ciências, química, física, biologia, enfim. Então, se você tem um programa que não é de modalidade de ensino, para mim, a resposta podia parar aqui, né? Mas ela continua. Trata-se de uma proposta de gestão integrada com foco primordial na promoção de valores cívicos, éticos e na organização do ambiente escolar, complementando um modelo de ensino existente. Então, quer dizer, o foco primordial não é a educação, é a promoção de valores cívicos éticos e organização do ambiente escolar. Quais são esses valores cívicos? Quem definiu quais são os valores cívicos a serem passados, né? E essa ética, qual ética? Né? Porque existem várias éticas aí, né? Inclusive várias ações que não são éticas, mas que são disfarçadas de ações éticas. Fica bem vago aqui, né? O que vai acontecer aí, o que vai ser promovido, valores cívicos, quais valores cívicos, né? E valores éticos, quais valores éticos, não está escrito aqui. E na organização do ambiente escolar. Bom, para isso a gente tem inspeção, coordenação, direção, né? A gente tem o corpo docente da escola, a gente tem o pessoal da limpeza para fazer a organização. Então, assim, qual é a necessidade? Não sei, né? Não precisa. O número 3 fala quais são os principais objetivos do programa. O programa busca integrar valores cívicos, éticos e disciplinares ao cotidiano escolar, promovendo a formação integral dos estudantes e contribuindo para um ambiente educacional mais seguro, organizado e acolhedor. Está na cara a imposição de valores que a gente não sabe quais são, de éticas que nós não sabemos quais são, e também não se sabe quais são essas formas disciplinares que vão ser aplicadas ao cotidiano escolar, né? Agora, será que a formação integral dos estudantes enquanto pessoas para a vida precisa mesmo passar por questões de valores cívicos, éticos e disciplinares que a gente nem sabe quais são? Aí aqui fala que visa avançar em dimensões da formação estudantil, abordando aspectos comportamentais, morais e democráticos. Militares ajudando a criar aspectos democráticos, mas militares não deveriam estar envolvidos em papéis da democracia para começo de conversa. Os militares não fazem parte do processo democrático. Então, primeiro que já está errado aí. Agora, aspectos comportamentais e morais. Será que não é sobre o que eu estava falando agora há pouco? Sobre fazer com que as pessoas se encaixem dentro de um padrão, se encaixem dentro de um lugar específico? E se for, a quem interessa esse tipo de desenvolvimento de mente? A número 4 fala, o programa é a militarização da escola? Não, o programa não visa militarizar a escola. Os profissionais militares atuam como colaboradores em atividades cívico-pedagógicas, focando no apoio à gestão e à convivência, sem assumir funções pedagógicas ou interferir no currículo. Então vai estar lá para quê? Pra quê? Aqui já não fala nada sobre segurança, né? Essa coisa do que vai aumentar a segurança na escola. O próprio programa do Estado já diz que não, né? Já diz que as atividades são cívico-pedagógicas com foco em gestão e convivência, sem assumir funções pedagógicas ou interferir no currículo. Pra quê? E aí você vê que aqui fica escancarado para mim o caráter de querer moldar
personalidades, querer moldar mentes, querer moldar comportamentos. Não é sobre criar pessoas mais disciplinadas ou um ambiente mais seguro. É sobre moldar mentes, é sobre fazer com que as pessoas aprendam a seguir ordem sem questionar. Então, para mim, fica bem escancarado esse caráter assim, e isso é bastante preocupante, na verdade. A número 6 fala assim, como o programa impacta a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Aí fala que ele ajuda na formação integral e desenvolvimento comportamental. Integra valores cívicos, éticos e disciplinares. De novo, moldagem de comportamento, moldagem de estrutura de pensamento, moldagem de forma de lidar com as pessoas, moldagem de como as pessoas devem ser, né? Porque todas as pessoas se comportam iguais dentro de um ambiente militar, se vestem iguais. Então, essa moldagem, essa ideia de mundo, né? De um mundo onde todas as pessoas são exatamente iguais, o que é uma mentira, porque ninguém é igual a ninguém. Melhoria do clima escolar, cria um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor. Eu não sei como que pode criar um ambiente mais seguro, porque o tópico acima fala que os militares não vão atuar na segurança, vão atuar em questões cívico-pedagógicas. Então, aumento do engajamento e motivação dos estudantes. Eu não sei se você consegue engajar as pessoas e motivar as pessoas quando você cria um ambiente de repressão das liberdades individuais, quando você cria um ambiente de autoridade sem ser questionada, um ambiente onde você não tem exatamente democracia, né? É sempre uma coisa que vem de baixo para cima, uma coisa que vem de quem manda para quem obedece, e não existe questionamento. Então, eu não sei se você engaja e motiva pessoas dessa forma. Eu acredito que não, principalmente adolescentes, que, como eu já falei no começo do vídeo, tem por natureza essa coisa do querer explorar novas coisas, do querer ser diferente da maioria. Isso é natural do ser humano na fase adolescente, na fase da puberdade. Então, não adianta você querer falar que você vai motivar pessoas querendo suprimir pessoas da natureza delas. Isso não cola pra mim. Fortalecimento de valores essenciais, reforça respeito, disciplina, responsabilidade, civismo, cooperação, promovendo uma cultura de paz. Na verdade, se as estruturas da escola fossem respeitadas como elas deveriam ser, se a gente tivesse de fato uma atenção dos governantes e dos legisladores para a educação, a gente conseguiria ter todas essas coisas sem precisar de trazer militares. Será que a gente deveria trazer militares para a escola para fazer essas ações cívico-pedagógicas? Ou será que a gente deveria cobrar cada vez mais dos nossos governantes para que a gente tivesse, de novo, uma estrutura melhor para a escola, um sistema de ensino melhor, os professores mais bem remunerados, enfim, será que a gente não deveria estar lutando por isso? Porque, sim, a gente sabe que existem problemas na nossa educação, mas será que a resposta está em trazer militares e ainda com essa ideia de que isso vai engajar e motivar adolescentes? Eu acho que não sei. Promoção da equidade e pertencimento. Uniformes padronizados fortalecem o senso de pertencimento e equidade. E também ajudam a criar essa ideia de que você é só mais um, de que você é só mais uma peça no baralho, de que você só está ali como mais uma pessoa, que você não é diferente, que você não é excepcional, que as suas ideias não são melhores que a dos outros, enfim. Eu acho que ajuda muito a você criar essa padronização de sociedade. E aí, mais uma vez, a gente precisa questionar a quem interessa de fato essa sociedade tão padronizada, essa coisa tão mecânica e marcial. E aí a última que eu vou ler aqui, mas como eu falei, tá aqui embaixo para vocês lerem todas as perguntas se vocês quiserem, é a número 7, os militares ministrarão aulas? Não. Então para mim também é outra pergunta que podia acabar aqui, né? Por que você vai trazer para o ambiente escolar pessoas que não vão estar ajudando na questão pedagógica, na questão educacional? Não faz sentido, né? Mas aí, de novo, também a pergunta continua, né? A resposta, aliás, continua. Toda a docência e o desenvolvimento do currículo permanecem sobre exclusiva responsabilidade da equipe pedagógica da escola. Os militares não atuam na sala de aula como professores. Então me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, porque aí você tem questões aí
muito sérias a serem tratadas. Então, como vocês podem ver, esse daqui essa proposta da Escola Civil Militar é totalmente controversa. Ela não traz nenhuma solução para a educação, ela não traz nenhuma solução para os adolescentes, ela não traz mais segurança, porque aqui fala que os militares só vão atuar nas questões cívico-pedagógicas, então não consegui entender. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar a engajar esse vídeo. Deixa seu like aqui, comenta o que você gostaria de me ver falando, comentando aqui no canal. Deixa sua opinião sobre o que eu falei. A gente pode, de repente, voltar a falar sobre esse assunto em um outro vídeo, porque esse assunto rende muito mais do que aconteceu durante essa semana aqui na cidade de Cambuí. Meu nome é Jader Torres, essa é a Vibe TV, o fato sobre o fato. Tchau, tchau.